Olá, meus queridos. Eu quero, nesta hora, compartilhar um texto com vocês que está aqui no livro de João, capítulo 17. Eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 13, mas eu não vou falar todos os versículos que eu vou ler. Não vou falar sobre eles todos, mas diz assim, ó: Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na tua verdade. Queridos, meditando agora na palavra, me deparei com esse texto e algumas partes desses versículos que eu li me chamou bastante atenção. E o primeiro que me chamou atenção foi isso aqui, olha: para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Queridos, muitos estão buscando alegria nas coisas do mundo. E eu estou falando cristãos, evangélicos. Eu não estou falando as pessoas que estão fora dessa caminhada cristã evangélica. Eu estou falando de cristãos. E com isso, amados, eles estão trazendo para dentro da igreja aquilo que eles acreditam que eles estão alegres, estão felizes, então, vamos dizer assim, contaminando a igreja com esses pensamentos, entre aspas, de que aquilo que eles alcançaram é que traz alegria para eles, traz satisfação para eles, traz prazer. Olha o que Jesus falou: para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Queridos, se eu não estiver com a minha alegria totalmente completa em Cristo, nada nesse mundo vai me fazer feliz ou alegre, ou vai me preencher ou me completar. Ontem mesmo, conversando com minha mãe, e minha mãe me perguntou: você está feliz? Eu falei: com Jesus eu estou. E com Jesus eu sou feliz. A minha alegria, a minha felicidade, a minha completude não está nas coisas deste mundo ou realizações deste mundo. Eu estou neste mundo, não pertenço ao mundo, mas eu pertenço a Cristo, e Ele em mim eu preciso então reconhecer, viver e passar essa alegria completa que eu vivo nele. E queridos, eu não estou falando aqui para vocês como uma utopia ou como um conto. Não, eu estou falando para você minha realidade. Se eu fosse olhar em termos de conquista, eu nem estaria pregando para você aqui a palavra do Senhor, eu não estaria aqui falando da palavra do Senhor. Porque eu não conquistei tudo aquilo que eu sonhei e desejei desde que eu me entendo por gente, e principalmente como cristão, sabendo que Deus é poderoso para me dar infinitamente mais do que eu desejo, sonho, almejo, quero, penso, sonho. Não conquistei. E vou falar para vocês, desde que eu me entendo por cristão, que já são mais de 30 anos, queridos, é só paulada. Só paulada, só no lombo. Alguns momentos vêm de alegria, de gozo, prazer, satisfação por alguma coisa conquistada, mas não é assim constantemente, como eu vejo muitos dando testemunhos aí: eu conquistei isso, eu alcancei isso em tal ano eu conquistei isso. Não, amados, essa alegria não, ela é passageira. E o inimigo pode usar disso até contra a vida da própria pessoa, levando ela a se rebelar e se revoltar contra Deus. E a maioria dos desigrejados que estão fazem parte desse quadro. Jesus falou assim: olha o que ele diz: eu digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Se eu não estiver vivendo essa alegria completa de Cristo em mim, balela. Por que a maioria das pessoas estão sentadas nos bancos da igreja? Por que a maioria das igrejas estão hoje aí lotada? Por que será? Eu não vou me ater nisso.
Mas eu deixo aqui uma pergunta para você refletir sobre a liderança dessa igreja, a conduta dessa igreja em relação às ovelhas, como que essa igreja está conduzindo as ovelhas, como que essa igreja está ensinando a igreja a viver a felicidade plena e completa. E aonde está essa felicidade plena e completa? Em Cristo. E qual é o meio de alcançá-la? Está aqui, ó. Quer ver? Deixa eu dizer aqui, ó. Vou ler para vocês. Olha aqui, ó. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui está a verdadeira alegria, na palavra de Deus. Eu tenho que ter ela como um alimento sólido e líquido, ou seja, eu tenho que comer e beber a palavra o dia inteiro, todo o tempo. Ela tem que ruminar na minha mente, em meu ser, porque ela é a revelação de Deus, é a revelação de Cristo, é a revelação do Espírito Santo, é a revelação do reino, é a revelação da justiça de Deus, que é onde eu tenho que viver em primeiro lugar. É com ela que eu tenho que viver e conviver. A plena verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Querido, se você não tem o hábito de ler Bíblia, e você está aí dentro da igreja já até há muito tempo, e está seguindo a multidão, talvez a sua igreja seja pequena, mas você está seguindo, e nem sabe o que você está seguindo, porque você não lê a Bíblia. Entre aspas, fala-se de Deus, pronuncia-se de Deus, do reino, entre aspas, fala de salvação, entre aspas, porque hoje praticamente não se prega sobre salvação, sobre o reino, sobre justiça, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte eterna nas trevas. Não se prega sobre isso mais. E as poucas igrejas, a minoria, são pequenas e não estão cheias, porque eles não querem ouvir essa verdade. Estão indo tudo para as igrejas grandes, lotadas, cheias. E talvez você seja mais um seguindo essa multidão, sem a plena alegria, vivendo alegrias momentâneas. Nem mesmo quando você está dentro da igreja, você não se vê nessa alegria plena, porque ela tem que estar em Cristo. Mas se a igreja não te conduz como ovelha, nesse aprisco você está, alegria plena em Cristo, pela verdade que é a palavra, você está seguindo a multidão. Você já está tendo problemas e às vezes nem consegue discernir nem perceber. Ele diz assim, olha, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a alegria plena é nele e é através dele. E como eu sei dele e para viver através dele essa alegria? Na palavra que é a verdade. Através da santificação, porque se eu medito na palavra, se eu me envolvo com a palavra, se eu me dou para a palavra em obediência, eu me santifico. Se eu me santifico na palavra, olha isso. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Tá. E por eles me santifico a mim mesmo. Esse aqui é o que pegou para mim nesse texto que eu li. Queridos, Cristo não pecou. Eu não sei se você que está me assistindo ou me ouvindo nesse momento é um cristão evangélico que crê na Bíblia como palavra de Deus. Eu não sei. Eu gostaria que todos que estivessem ouvindo creem na Bíblia, que é a palavra de Deus. E Jesus não pecou. Ele se santificou. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você precisávamos dessa e precisamos dessa santidade nele para alcançarmos a santidade na palavra e um dia estarmos eternamente com ele. E esse gozo e alegria de pensar na eternidade, ela tem que arder constantemente nesse altar, que é o nosso coração, como a maior chama a arder do que qualquer coisa que você pense em conquistar e realizar neste mundo, queridos. Tá entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Estar nesse mundo é Cristo, morrer é lucro. Não foi assim que Paulo falou? Não foi assim que ele terminou a vida dele? Combateu o bom combate, seguiu a carreira, venceu. Ainda que decapitado, ele terminou a vida onde? Com Cristo. Estamos para viver tempos difíceis. E se nós não alcançarmos esses tempos difíceis, porque a nossa ficha pode ser chamada e nós sermos tirados a vida dessa terra, antes que Jesus volte, os nossos que estão aí, a nossa descendência, vão ver. Mas eu espero, como eu luto para que hoje eu tenha minha neta, ela possa estar firme em Cristo,
com a plena alegria em Cristo, para que quando chegar esse tempo difícil, se ela aqui estiver, ou quem ela deixar após ela, que é a minha descendência, eu falo com Deus que eu não quero que nenhum deles fiquem, estejam firmes em Cristo. Jesus falou assim, olha, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Querido, Jesus se santificou para que eu seja santificado na verdade. Qual que é a verdade? A tua palavra. O que ele falou aqui? Ó, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, eu não desmereço o profeta, porque eu sou profeta. Mas eu procuro discernir e julgar o que está me sendo dito, se tem base na palavra. Muitas igrejas estão hoje cheias e lotadas por causa de falsos profetas em cima do altar. Tanto como aquele que era para ser o anjo de Deus na igreja, como aqueles que eles convidam para estar ali naquele altar, entregando profetadas, arrebentando com vidas ali, porque entregam aquilo que não é de Deus, colocam na porta de Deus o que não pertence a Deus, e Deus está limpando a porta dele de toda essa sujeirada, essa porcariada que estão colocando ali através daquele altar, em cima daquele altar, através dos falsos profetas. Você quer profecia? Vai para a Bíblia. E se você não discernir, não entender, eu tenho certeza que Deus não vai te deixar confuso nem enganado. Ele vai levantar, com certeza, um verdadeiro profeta que vai te falar aquilo que ele, como verdadeiro profeta, na sua palavra, na sua verdade, que é para ela nos santificar, venha confirmar. Mas entenda bem, queridos, nós não precisamos correr atrás de profecia. Nós não precisamos ficar desesperados atrás do homem para que ouvir Deus falar. E o diabo, ele sabe perceber essa ação do homem. E ele sabe colocar seus falsos profetas. Nesses últimos tempos eu tenho ouvido tanta coisa. Eu tenho falado que está difícil congregar. Eu sou pastor, eu sou capelão, sou missionário. Infelizmente, eu me coloquei para congregar numa igreja. Eu conheço a igreja há muitos anos. Mas é um pouco distante, eu não tenho veículo ainda. Mas aqui na minha região, estamos carentes de igreja. Pastores que querem pastorear, pastores que alavancam o seu ministério, pastores que realmente deem testemunho e têm uma vida, não só na igreja, mas fora da igreja, principalmente na família. Sim, queridos, estamos em falta de tudo isso. Você pensa que vai melhorar? Não! Mas eu sei que Deus vai dar uma sacudida não só no Brasil como no mundo. E isso já não está muito longe. Não está muito longe. E quando esse tempo vier, como você vai estar? A sua alegria vai estar focada em quê? Porque se ela não tiver em Cristo, na palavra que é a verdade, e você se santificando nela e vivendo essa alegria plena, alegria lá dentro, que é Cristo habitando em vós pelo Espírito Santo, pode ter certeza, você vai cair, você vai sair da presença do Senhor, você vai chutar o pau da barraca, você vai para a igreja dos desigrejados, como dizem que é a maior igreja na face da terra. E aí, querido, é assim que você quer terminar a sua carreira, a sua jornada? Se você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, está me assistindo, está colocando a sua alegria, está focando a sua alegria em ser suprida nas coisas deste mundo, é melhor você mudar a sua posição, sua postura. Porque senão você não vai suportar dias difíceis. Consegue entender isso? Alegria plena em Cristo. Santificação é pela palavra. Tá entendendo? Ele se santificou para que nós sejamos santificados na verdade dele. E a verdade dele é a palavra. Olha, pastor, eu estou dentro da igreja. Olha, irmão, eu estou dentro da igreja há muito tempo, mas eu ainda não creio plenamente que a Bíblia é a palavra de Deus. O diabo está te enganando. Eu sou um exemplo vivo do poder das Sagradas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse. Tem gente que só pega o Antigo, tem gente que só pega o Novo, tem gente que só pega a fala de Jesus escrita em vermelho na Bíblia, até compra Bíblia específica assim. Queridos, a palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. E foi essa palavra que me libertou de uma religião onde eu estava ali para entregar a minha vida e fazer um pacto.
Foi essa palavra, foi as sagradas escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, que me resgatou e me tirou das mãos das trevas. Alegria eu tenho em Cristo. Eu vivo as turbulências das situações e circunstâncias dessa terra, nesta terra, porque esse mundo já é do maligno. Mas aqui dentro há uma paz e uma alegria intocável. Sabe por quê? Porque eu cerco ela com o poder da palavra. Quando a situação está difícil, eu oro a Bíblia, eu vou para a Bíblia, o Espírito Santo rumina a palavra na minha memória, na minha mente, e ela vai para o meu espírito, fortalece o meu espírito, mata a minha carne, e aquele gozo fica, aquele gozo permanece, aquela alegria, aquela felicidade permanece, porque eu olho para trás e vejo o que Cristo fez e de onde Ele me tirou. Sim, queridos, é assim. Tem que ser assim. Eu preciso ser radical comigo mesmo em alguma circunstância ou situação, porque senão, queridos, eu vou olhar para trás, e se eu olhar para trás, ele perde o prazer em mim. Eu não vou fazer esse vídeo muito longo, mas eu quero dizer para você, foca a sua felicidade em Cristo. Santifica pela palavra na meditação, na leitura, na meditação das Sagradas Escrituras. Porque ele se santificou para que você seja santo. E essa santidade te leva para eternidade. A santificação dele foi para que essa santificação em mim me leve para a eternidade com ele. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Eu só me santifico quando eu medito nas Sagradas Escrituras, eu tenho discernimento do que ela está me dizendo, do que Deus está me falando, e obedeço, porque é a obediência que traz santidade. Desobediência traz pecado e afastamento do Espírito Santo de Deus. Foca em meditar mais na palavra. Santifica. E você vai entender o que é alegria e felicidade plena, mesmo diante das adversidades. Amém? Que Deus nos abençoe e fique na paz do Senhor, em Cristo Jesus.